Oi pessoal, voltei. Vim aqui gravar um vídeo pra vocês, que tem que ser bem rápido, porque eu descobri que os vídeos não são rápidos, eles não sobem. Eu queria comentar finalmente sobre esse livro aqui, que é um grande amor da minha vida. Eu não me sinto preparada intelectualmente para fazer um resumo, uma resenha dele. Assim. É um livro muito complexo, não diria complexo, mas muito denso. Né? Então eu não me sinto capacitada e eu acho que seria desonesto com vocês eu fazer uma resenha desse livro. Mas eu queria fazer alguns comentários e ler pra vocês só essa notinha aqui essa notinha não, né? Mas só essa introdução aqui, que na verdade é a introdução do livro, mas que tá aqui também. Só pra dar uma palhinha pra vocês de como esse livro é maravilhoso e ele é tão necessário nessa época que a gente tá passando. Então eu acho que pelos últimos 6 anos, se eu não me engano, 5 anos, escolhi esse livro há uns 5 anos atrás, de quando minha filha nasceu. Toda época de eleição eu pego ele de novo, dou uma folheada. É um livro incrível. Ele foi escrito pelo Thomas Sowell. É um autor que ele está começando a chegar no Brasil agora. Eu não sei se ele era... ele não era muito conhecido antes. Não sei se já existiam livros dele. É esse cara aqui. Eu vou deixar para vocês uma entrevista. Se você fala inglês, eu não conheço nenhuma entrevista dele que tenha sido traduzida para o português. Mas tem uma entrevista de 30 minutos em inglês que dá para você ter uma noção assim, de quem ele é. Né, para ver se seria alguém que te interessaria no futuro para buscar mais material dele. Novamente, infelizmente, eu não sei se existe essa entrevista gravada, traduzida, perdão, para o português. Mas se você fala inglês, vale a pena você assistir. Então, eu vou ler para vocês aqui o início desse livro, né? Um conflito de visões é diferente de um conflito entre interesses opostos. Quando há interesses em jogo, as partes diretamente envolvidas costumam entender com clareza qual é a questão e o que cada um está disposto a ganhar ou perder. A maioria das pessoas pode não compreender, e de fato pode ser confuso exatamente por causa da propaganda das partes adversárias, mas essa confusão é consequência direta da clareza das próprias partes interessadas. Entretanto, e aí o livro começa a ficar maravilhoso. Entretanto, quando há um conflito de visões, aqueles que são mais afetados por uma visão em particular podem ser aqueles que têm menos consciência de seus pressupostos fundamentais, ou os menos interessados em parar para examinar essas questões teóricas quando há questões urgentes de ordem prática a serem confrontadas, cruzadas a serem empreendidas ou valores a serem defendidos a qualquer preço. Não sei vocês, mas eu tenho visto muito disso por aí. Porém, visões não são simples impulsos emocionais. Pelo contrário, elas têm uma consistência lógica surpreendente, mesmo que aqueles dedicados a essas visões raramente tenham estudado essa lógica. As visões tão pouco são limitadas a fanáticos e ideológicos. Todos nós temos visões, né? Então, você queira ou não, você tem uma visão de mundo. E elas são moldadoras silenciosas dos nossos pensamentos. Então, muito do que você, agora sou eu falando, né? Muito do que nós estamos discutindo agora, né? Muitas das decisões que vocês estão tomando, que nós estamos tomando, elas são baseadas nas nossas visões. E muitas vezes a gente nunca parou para pensar na nossa visão. A gente não tem nem ideia daquilo que está moldando o nosso pensamento. As visões podem ser morais, políticas, econômicas, religiosas ou sociais. Nestes ou em outros campos, nós nos sacrificamos por nossas visões e, às vezes, quando necessário, preferimos enfrentar a derrota a traí-las. Quando visões entram em conflito de forma irreconciliável, sociedades inteiras podem se dilacerar. Conflitos de interesse predominam por períodos de tempo curto, porém conflitos de visões dominam a história. Fazemos praticamente qualquer coisa por nossas visões, exceto pensar a respeito delas. O propósito deste livro é justamente pensar a respeito dessas visões. Então essa é uma introdução, é a introdução desse livro. Então se você quer parar de ficar, se você não aguenta, se você quer parar de andar por aí dando cabeçada, lutando por aquilo que você nem sabe o que é, compra esse livro, dá uma lida. Não acho que, eu sei que não dá tempo de fazer isso antes das eleições, mas é que essa eleição, né, que essas eleições sirvam pra gente aprender, que a gente precisa pensar sobre as nossas... Sim, meu filho, você pode comer uma maçã. Que essas eleições sirvam pra gente poder parar e perceber que a gente precisa pensar sobre as nossas visões, porque senão a gente sai por aí dando cabeçada e brigando por a gente sabe nem o quê. Né? Então deixa aqui minha dica, eu quero voltar pra comentar mais algumas coisas sobre esse livro, mas por agora é só, gente. Um abraço, fiquem com Deus.